Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Cortex Desafios. Cortex é um jogo de 2017 dos autores Johan Benvenuto e Nicolas Bourgoin, não sei se é assim que se pronuncia, deve ser francês. Publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Quer dizer, essa cópia que eu tenho aqui é da Grok Games, certo? Mas ela nem é tão antiga assim, mas recentemente é a editora que publica no Brasil, né? Mudou, passou hoje pelo menos, 26 de agosto de 2023, quem publica ele no Brasil é a Galápagos Jogos. Falando nisso, hoje é o meu aniversário, deixem de presente aí pra mim uma curtida no vídeo e a inscrição no canal, certo? Então como é que se joga Cortex? Cortex é um jogo de festa, né? Um party game de desafios de raciocínio, desafios de agilidade, velocidade de raciocínio, percepção visual e coisas do gênero. Ele dá para jogar de 2 a 6 jogadores, embora eu não recomendo jogar com poucos, né? 2 ou 3 não tem muita graça, quanto mais jogadores melhor. E a quantidade de jogadores, na verdade a única coisa que limita a quantidade de jogadores em 6 é a quantidade dessas pecinhas aqui de cérebro que são usadas para contar os pontos. Se você utilizar uma outra metodologia para contar os pontos, você consegue perfeitamente jogar com mais do que 6 jogadores. A única coisa que vai realmente limitar é o tamanho da mesa e o alcance dos jogadores, porque como vocês verão, você tem que jogá-lo numa mesa ou numa outra superfície, onde todos os jogadores ao redor consigam alcançar o centro da mesa com a sua mão, certo? O famoso jogo de tapão. Você tem que dar uma tapa na mesa e aí o centro da mesa, né, onde as cartas vão ser colocadas, tem que estar ao alcance de todos os jogadores. Então, para começo de conversa, na preparação, você vai separar essas pecinhas de cérebro aqui, deixá-las por perto, vão servir para contar pontos, como eu já adiantei. Vai separar também essas 10 cartas táteis, certo? São 10 cartas ao todo que tem uma textura. Óbvio que no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas ela tem uma texturazinha que tateando ela você consegue ter uma noção mais ou menos de qual é a figura. Você tem aqui ó, a bola de basquete, um musgo, um pêssego, um couro de jacaré, couro aqui, não sei de que bicho, um morango. Você vai pegar essas 10 cartas, são 10 ao todo, vai entregar a todos os jogadores, eles vão passar de mão em mão, vão ter aí direito a alguns segundos, durante alguns segundos, todo mundo tatear e se familiarizar com essas 10 cartas. Então elas vão ser deixadas depois ao lado, separadas das demais, você vai precisar delas mais tarde. Deixa lá separadas as cartas táteis. Em seguida você vai pegar todas as demais cartas, dá uma boa embaralhada, coloca formando uma única pilha no centro da mesa. E aí, qual é a dinâmica geral do jogo? Um jogador vai pegar a carta do topo do monte e vai revelá-la para todos os demais. Existe uma regra não escrita nos jogos de tabuleiro, né, no mundo aí dos jogos de mesa. Aliás, dependendo do jogo, inclusive, essa regra é escrita. Mesmo naquelas onde ela não é escrita, existe aí um consenso de que deve ser feito dessa forma. Sempre que você tem um jogo, como é o caso do Cortex e de muitos outros, onde existe essa mecânica, essa dinâmica de você pegar um monte de cartas e revelar a carta de cima para todo mundo, e todo mundo vai precisar ver essa carta ao mesmo tempo, você deve sempre revelá-la assim, para longe de você, dessa forma. Por quê? Porque dessa forma você vai ser o último a de fato ver a carta, o que vai fazer com que você tenda a virar ela o mais rápido possível. Se você puxar ela ao contrário, ver ela aqui para você, você pode dar assim, sem querer querendo, dar uma bela de uma olhada na carta antes de revelá-la para os demais. Então, a regra não especifica quem é que deve virar a carta. Vocês podem ver como é que fica mais conveniente aí para o seu grupo. Se vocês revezam esse papel de virar a carta ou se deixam com apenas um jogador realizando, enfim, a regra não especifica. Mas ele vai virar a carta vai conter um desafio, que eu vou explicar todos eles com detalhes daqui a pouco. E todo mundo ao mesmo tempo vai olhar esse desafio. A câmera está balançando demais hoje, né? Vai olhar esse desafio e vai tentar resolvê-lo mentalmente o mais rápido possível. Quando você achar que conseguiu resolver, você dá-lhe um tapão na carta e ainda com a mão encobrindo a carta, você diz a resposta do desafio. É importante porque todos os desafios, se vocês prestarem atenção, quando eu for explicar cada um deles em detalhes mais tarde,
São desafios que, quanto mais tempo você olhar a carta, mais fácil fica de você responder. Então, por isso que é importante você responder ainda com a mão cobrindo. Porque senão você dá a tapa, cobre, depois tira a mão e vai ter ali mais alguns segundos extras para responder o desafio. Então, isso não é permitido. Você dá o tapão, o primeiro jogador, né, que conseguir, quem bater com a mão primeiro, vai ter o direito de efetuar o desafio. Se mais de um jogador bater quase ao mesmo tempo, quem tem a prioridade é quem ficou por baixo, né? Você presume que quem está com a mão por baixo foi quem chegou primeiro. E ele, ainda com a mão encobrindo a carta, vai dar a resposta para o desafio. Em seguida, ele descobre. Todo mundo vai verificar se ele realmente acertou ou não o desafio. Se ele tiver errado o desafio, a punição é ficar de fora da próxima rodada, porque na rodada seguinte vai se repetir o processo. Vira uma carta, todo mundo tenta responder o desafio. Quem achar que conseguiu, né, que acertou, dá o tapão na mesa, responde, e assim sucessivamente. Então, isso vai se repetindo, sempre virando as cartas e repetindo esse processo. Então, a punição para quem errar um desafio é ficar de fora, não participar, não ter o direito de sequer tentar responder o desafio da rodada seguinte. Essa é a punição para quem erra. E quem acerta? Quem acerta pega aquela carta para si e deixa ela aqui na sua frente, registrando que ele já acertou aquele desafio. Quando o jogador conseguir 2 cartas do mesmo tipo, vocês verão que existem 8 tipos diferentes de desafios. E cada um desses tipos de desafio é identificado pelo verso da carta. Você vê que os versos têm um símbolozinho diferente. Cada símbolo desse indica um dos tipos de desafio. O jogador vai mantendo as cartas aqui à sua frente. Quando ele conseguir 2 cartas do mesmo tipo, ele descarta essas 2 cartas e troca por um pedacinho do cérebro. Quando ele conseguir os 4 pedacinhos do cérebro, ele ganha o jogo. Simples assim, ganha a partida o primeiro jogador que conseguir reunir aqui os 4 pedacinhos do cérebro. E você consegue um pedacinho do cérebro trocando por 2 cartas do mesmo tipo. Você descarta e ganha um pedacinho. O detalhe é que você só pode ficar na sua frente com, no máximo, 4 cartas de cada vez, certo? Então, se você já tiver 4 tipos diferentes de desafio aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse jogador aqui já tem 4 tipos diferentes de desafio. Vejam que o desafio é identificado, né, por esse símbolozinho do verso. E ele pega novamente um desafio de um tipo que ele já tem, ele pega aqueles 2 e troca por um pedaço de cérebro. Mas se ele pega de um tipo que ele não tem, ele vai ser obrigado a descartar um, né? Ou o que ele acabou de pegar, ou um dos outros que ele já tinha. Você só pode ficar na sua frente ao mesmo tempo com no máximo 4 cartas, certo? Juntou 2 do mesmo tipo, descarta, troca por um pedacinho de cérebro. Quando conseguir 4 pedacinhos de cérebro, ganhou a partida. Simples assim. Existe apenas uma exceção a essa dinâmica de revelar a carta e dar o tapão para ver quem consegue responder, que são as cartas táteis, aquelas que a gente separou lá no começo da partida. Como vocês verão, pela própria dinâmica, o próprio jeito como essas cartas funcionam, não tem como você disputar elas assim no tapa. Então, como é que vai funcionar? Nós temos aqui essas cartas que tem o símbolo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, veja o símbolo do desafio tátil, que é uma impressão digital. Quando uma carta dessa for revelada, ela indica apenas que o desafio tátil ocorrerá naquela rodada, ou seja, ela indica apenas o momento em que o desafio tátil ocorrerá, mas o desafio propriamente dito não vai ser realizado com essa carta. Você vê até que a frente e o verso dela são iguais. E ela também não vai ser disputada no tapa, vendo quem bateu primeiro. Não. Quando for revelada uma carta dessa de desafio tátil, um jogador apenas vai ter o direito de realizar o desafio. E esse jogador vai ser quem? Vai ser o vencedor do desafio anterior. O vencedor do desafio imediatamente anterior é quem vai poder realizar o desafio tátil quando uma carta dessa for revelada, né? Quando chegar na vez aqui, seguindo a ordem do baralho, de um desafio como esse, o vencedor do desafio anterior é quem tem o direito de realizar o desafio. Então, como é que vai funcionar? Ele vai fechar os olhos, certo? O vencedor do desafio anterior, que é quem tem o direito de realizar o desafio tátil, ao ser sorteado uma carta dessa, fecha os olhos. Os demais jogadores vão pegar aquelas 10 cartas de desafio tátil que foram deixadas separadas lá no começo da partida e vão escolher uma em silêncio, né? Em silêncio porque se eles ficarem falando em voz alta o nome das cartas, estão dando uma dica para o jogador que está ali de olhos fechados. Então os jogadores vão explorar aí a sua habilidade de fazer mímica
para em silêncio ali chegar num consenso muito rapidamente para escolher uma dessas cartas de desafio tático. Digamos que eles escolheram essa aqui. Então eles entregam a carta para o jogador que está ali de olhos fechados. Ele sempre mantendo os olhos fechados, de preferência mantendo a carta assim virada para o outro lado, né? Porque aí mesmo que ele abra os olhos, uma frestinha dos olhos ali sem querer querendo, ele mesmo assim não vai conseguir ver. E tateando a textura da carta, ele vai tentar descobrir que carta é. Se ele errar, ele está fora da rodada seguinte, assim como acontece em qualquer outro desafio, né? Errou, está fora da rodada seguinte. Mas se ele acertar, a carta de desafio tátil tem uma lógica diferente. Quando você não precisa acumular duas das cartas de desafios táteis para trocar por um pedacinho de cérebro, certo? Uma única carta de desafio tátil já lhe rende um pedacinho do cérebro, certo? É a exceção àquela regra. A carta volta, né, para um monte em rodadas posteriores, a mesma carta pode ser usada de novo sem problema nenhum. A carta, né, que o jogador tentou adivinhar. Então, tirando esse desafio tático, que funciona segundo essa lógica diferente, todos os outros vão funcionar daquele mesmo jeito. Revela a carta, todo mundo tenta dar o tapa, ainda com a mão encobrindo a carta, o jogador tenta responder. Se responder certo, ganha a carta para si. Se responder errado, fica de fora da próxima rodada. Vai acumulando as cartas. Quando tiver duas cartas do mesmo tipo, troca por um pedaço de cérebro. E o detalhe de que ele só pode ter no máximo 4 cartas na sua frente ao mesmo tempo. Se ele ultrapassaria esse número de 4, ele precisa escolher alguma para descartar. Falta só explicar o principal, como funcionam os diferentes desafios, né? São 8 tipos diferentes de desafio ao todo. Nós já explicamos um, que é o desafio tátil, que é o mais diferentão. Falta só explicar os outros 7 tipos de desafio. Como eu disse, cada tipo de desafio é identificado pelo símbolo aqui no verso. Então você, quando está realizando o desafio, pelo símbolo no verso, você já consegue prever qual vai ser o próximo, né? Qual vai ser o desafio seguinte. Então, começando por esse aqui, o símbolo dessa cabecinha com as rodas dentadas dentro, é o que a regra chama de desafio de raciocínio. Vai ter aqui, veja, sempre um quebra-cabeça com 3 opções de peça. Qual dessas 3 peças se encaixa nesse quebra-cabeça? Se vocês prestarem bem atenção aqui, a peça é a B, né? Porque nós precisamos de uma peça que encaixa aqui, ela precisa ter 2 reentrâncias, né? Assim, formando um ângulo de 90 graus uma com a outra. A única que atende a esse requisito é a B. Então os jogadores ali rapidamente, só que assim, falando assim é fácil, né? Mas você imagina isso no meio do jogo, com todo mundo tentando adivinhar isso ao mesmo tempo. Numa questão de uma fração de segundos, alguém dá o tapa e responde. Letra B. Esse aqui é um quebra-cabeça mesmo, tem alguns outros que são no estilo de um cubo mágico, outros que são no estilo de um Tetris, mas enfim, todos eles assim, uma figura faltando um pedaço, com as opções de qual pedaço completa aquela figura. O jogador tem que bater e responder. Segundo tipo de desafio, que é simbolizado aqui por esse símbolo de um eletrocardiograma, é o desafio da frequência. Nele nós vamos ter várias figuras que se repetem, e para bugar o nosso cérebro, sempre vão ser figuras muito parecidas entre si, e você tem que dizer qual delas que se repete mais, qual delas aparece com a maior frequência. No nosso caso aqui, reparando bem, eu acho que seja o número 1, correto? Aparece o número 1 3 vezes. Não, é o número 5. Tá vendo como é difícil? o número 5, que o dado número 5 aparece 4 vezes, não é isso? 4 vezes o 5, 2 vezes o 4, 1 vez o 3, 1, 2, 1, 2, 6 e 3, 1. Isso mesmo. Então o jogador, muito rapidamente, numa fração de segundos, passa o 8 pela carta e bate para dizer qual das figuras se repete com mais frequência. Como eu disse, sempre são as figuras assim muito parecidas uma com a outra para ajudar a bugar o nosso cérebro. Aqui nós temos uma carta de desafio tátil, mas nós já falamos. Aqui é outra de frequência, né, que também já falamos. Terceiro tipo de desafio é o desafio das cores. Nós temos aqui uma série de nomes de cores escritas em inglês. Eu não sei se a editora teve algum problema aí, ou se o custo da produção aumentaria muito caso eles traduzissem para o português, ou não sei se é alguma questão de direitos autorais, enfim, sei que eles mantiveram em inglês mesmo, então vai ter esse detalhe. Para você jogar tem que os jogadores conhecerem um mínimo de inglês, pelo menos o nome das cores, certo? Então você tem o nome de várias cores escrito em várias cores. Mas se você prestar atenção, sempre vai ter apenas uma cor que está escrita na cor correta. No caso aqui é o red, tá vendo? O vermelho. É o único nome que
o nome da cor está escrito na mesma cor, né? Tá aqui black escrito em azul, yellow escrito em preto, white escrito em rosa, apenas o red, o vermelho, está escrito na própria cor vermelha. Então os jogadores vão ali rapidamente identificar qual é o nome da cor que está escrito na cor certa e tentar responder, certo? Desafio das cores. Esse aqui é o desafio, que é identificado por esse símbolo aqui, é o desafio da coordenação motora. Esse é o que mais dá pane mental na galera. Funciona assim, você sempre vai ter um rosto e você vai ter um código aqui formado por cores e números. O código é o seguinte: a cor vermelha representa a mão direita, a cor azul representa a mão esquerda. Eu costumo dizer brincando, sempre que eu vou ensinar para um grupo novo de jogadores, que é só você se lembrar da política e lembrar que é o contrário, né? Na política, os partidos de esquerda costumam usar a cor vermelha e os partidos de direita costumam usar a cor azul. Aqui é o oposto, o inverso, certo? Direito aqui é vermelho e azul aqui é esquerda. Só assim, então, o contrário dos partidos políticos. Cor vermelha significa mão direita, cor azul significa mão esquerda. E a numeração é dessa forma que está aqui, contando do polegar. O polegar equivale ao número 1, indicador 2, 3, 4 e 5, certo? Esse é o código. Vermelho mão direita, azul mão esquerda, e os dedos são contados de 1 a 5, começando do polegar até o mínimo. Então você vai ter aqui sempre a figura de um rosto com esse código de cores e números. E o jogador, baseado nesse código, tem que tocar no próprio rosto e bater na mão, bater na carta, né? É importante que você já tem que primeiro fazer o gesto, certo? Tem que primeiro já estar tocando com a mão no próprio rosto, conforme esse código. Então, nesse nosso exemplo aqui, você teria que estar tocando com o dedo polegar e o dedo mínimo da mão direita, mais ou menos aqui na sua própria boca, né? Nos seus próprios lábios, certo? Aí vai ter na orelha, no nariz, na testa, no queixo, vai ter com um dedo só, vai ter com 2 dedos, vai ter com 3 dedos, enfim, vai ter de todas as formas que você imaginar. Então o jogador tem que tocar no próprio rosto exatamente da forma que a carta está mandando, seguindo esse código de letras, de cores e números, e bater na carta. Obviamente você vai tocar com uma mão e bater com a outra, né? Não tem como você tocar no rosto com uma mão e bater com a mesma mão, bater na carta com a mesma mão. E você é importante, você já tem que estar fazendo o gesto na hora que bate. Não adianta bater e depois aí fazer com a mão, fazer o gesto. Se você fizer isso, considera que você perdeu. Então, em seguida, você fica ali brincando de estátua durante alguns segundos para todo mundo conferir qual é o gesto que você está fazendo, revela e vê se você acertou. Esse é o desafio da coordenação motora. Olhando assim parece simples, basta decorar o código de cores e números, mas na prática, com vários jogadores tentando fazer isso ao mesmo tempo, numa fração de segundo, você vê que realmente dá uma pane mental na galera. O próximo desafio, que é este aqui, é o desafio da memória. Você vai ter sempre várias figuras aqui, e esse é muito simples. O jogador simplesmente bate com a mão, permanece com a mão encobrindo a carta e tem que dizer de memória quais são as figuras que tinham na carta. No nosso caso aqui, eu sinceramente não memorizei, mas digamos aqui, é o que? É um papagaio, um porco, um pato, um coelho e um elefante. O jogador bate e diz papagaio, coelho, porco, elefante, e já esqueci o outro. Pato! Acertei. Então todo mundo confere se ele acertou. Se ele esquecer um, ou se ele errar um, considera-se que ele errou, né? Perdeu o desafio. Bateu aqui com a mão, e ainda com a mão encobrindo a carta, deve enunciar todos os elementos presentes na carta. Tem alguns que são com animais, tem outros que são com objetos, tem aí para todos os gostos. Esse realmente é também um dos mais complicados. Temos aqui o desafio da repetição. Nós vamos ter várias figuras, todas elas sempre também bem parecidas para ajudar a dar aquela confundida no nosso cérebro. E você tem que dizer qual é a única figura que se repete. Às vezes tem uns que são com animais, tem uns que são com bolas de sinuca, enfim, tem para todos os gostos também. E a figura, nesse caso aqui, é a girafa, né? O único animal que tem 2 vezes é a girafa. Se você prestar atenção bem direitinho, temos aqui um lobo, temos aqui um lobo também, mas é apenas a cabeça do lobo. Por mais que seja um animal, a figura tem que ser idêntica. O que pode variar é apenas a cor. Então você tem um lobo inteiro e a cabeça do lobo, mas ainda assim considera-se diferentes. Rinoceronte, peixe, gorila, enfim, realmente o único que se repete, mudando apenas a cor, é a girafa. Só tem 2 girafas, o resto todos têm apenas um. Então bateu aqui, girafa. Respondeu o desafio da repetição. A única figura que se repete na carta inteira. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Falta apenas, já falamos também do desafio tátil, falta apenas
o desafio do labirinto, que eu não estou encontrando aqui, nem a pau. Deve estar muito mal embaralhado esse baralho, que o desafio do labirinto aqui... Opa, achei. Tá aqui, desafio do labirinto. O desafio do labirinto, como diz o nome, é um labirinto. Você vai sempre considerar que o ponto de partida do labirinto, o local de onde você vai tentar fugir do labirinto, é onde tem essa setinha. Sempre vai ter uma setinha aqui que indica o ponto de partida. E sempre vai ter 4, às vezes 3 possíveis pontos de saída do labirinto. Então, com a carta virada aqui para cima, todo mundo olhando para ela, vai tentar adivinhar ali o mais rápido possível, em questão de segundos, qual é a saída correta. Então, bate e responde. C. Nesse caso aqui é a letra C. Vamos ver se é mesmo? Todo mundo confere. E isso, era exatamente a letra C. Então é isso. Esses são os 8 desafios existentes, né? O desafio tátil, que segue toda aquela lógica diferentona que eu expliquei no começo, de o jogador fechar os olhos, tatear e tentar descobrir de que carta se trata. Ele é o único onde, vencendo apenas um desafio, você já ganha um pedaço de cérebro. Todos os outros, você precisa ganhar 2 desafios do mesmo tipo para ganhar o pedacinho de cérebro, podendo ficar no máximo com 4 cartas de cada vez à sua frente. Quem completar o cérebrozinho primeiro ganha. E os desafios, só recapitulando de maneira muito rápida: desafio da repetição, qual é a única figura que se repete. Desafio do labirinto, saindo aqui do ponto de partida, por onde você sai do labirinto. Desafio do raciocínio, qual das alternativas completa o quebra-cabeça aqui que está faltando um pedaço. A figura que está faltando um pedaço. Sempre é isso, é uma figura faltando um pedaço, qual delas completa. Desafio das cores, qual é a única cor cujo nome está escrito na própria cor que ele indica. Desafio da memória, bateu com a mão, deixou encoberta a carta e precisa anunciar todos os elementos presentes na carta. Desafio da frequência, qual a figura que se repete mais vezes. Desafio da coordenação motora, cor vermelha, mão direita, cor azul, mão esquerda. Os dedos indicados de 1 a 5, você toca no seu próprio rosto, conforme indicado na figura, e bate na carta para verificar se você conseguiu fazer o movimento da maneira correta. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Cortex Desafios. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.